Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Felizes os que guardam os seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais a vosso povo. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom. No responsório de hoje, que é o Salmo 105, toda palavra, toda reflexão da liturgia da palavra vai acontecer em função deste salmo. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom. Reflexão do dia 29 de junho de 2023, 12ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Hoje, os santos do dia, são São Pedro e São Paulo, apóstolos e principais líderes da igreja. Senhor, hoje eu quero pedir por toda a Santa Igreja Católica, que pela intercessão de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja que segue de Cristo, que continua nos dias de hoje com a missão apostólica, possamos ser sempre fiéis à fé da doutrina e do próprio Cristo que nos deixou na santa tradição, no santo magistério e pela santa palavra. Tudo isso pedimos a Deus em nome de Jesus. São Pedro e São Paulo, intercedei por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em Gênesis capítulo 16. Aí eu vou optar por uma forma mais reduzida, que vai do 6 ao 16, saltando um pouco, eu não vou ler o 10 e nem o 11, do 8 ao 11. Naqueles dias, Sarai maltratou tanto Agar, Sarai, esposa de Abraão. Nós sabemos que com 75 anos de idade, mais ou menos, Abraão larga seu pai em Ur e vai cumprir a promessa de Deus. Deus lhe pede para que seja o pai de um povo, que seus descendentes seriam numerosos. Então, diante dessa promessa, ele sai, e a promessa de que ele teria um filho, mesmo tendo uma idade avançada, e Sarai também tendo uma idade avançada. Vai se passando o tempo, vai se passando, e nada de acontecer a graça na vida de Abraão e Sarai. Então eles resolvem por eles mesmos, então acho que nós não vamos ter um filho natural. Então eles, como a prática da época, ele pegava a serva, uma escrava, uma serva, e colocava entre a esposa e o esposo. Assim, o marido concebia através da escrava, e aquela criança seria, então, entre aspas, propriedade da mãe, daquela que era a senhora da escrava. Então, ficava a senhora, a escrava e o pai, o homem. Então, assim eles concebiam. Era uma prática meio que pagã, mas na época tinha isso. Então, Sarai, na época, ela quis conceber desta forma. Induziu a Abrão a fazer essa prática, e acabou ele cedendo. Então, quando a Agar, que é a serva, fica grávida e a barriga começa a crescer, ela não já começa a falar que não ia doar o filho para sua senhora, que ao contrário, agora ela queria ser a primeira dama do acampamento, Então, Sarai começou a ficar muito chateada e começou a maltratar Agar. E ela fugiu. Um anjo do Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto, no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta à tua senhora e sê submissa a ela. E acrescentou: Multiplicarei a tua descendência de tal forma que não se poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: Olha, estás grávida e dará luz a um filho e chamará Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição.
Ele será indomável como um jumento selvagem. Sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá separado de todos os seus irmãos. Agar deu à luz ao filho de Abraão e pôs o nome de Ismael ao filho de Agar que lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aí então nós temos a origem do povo árabe, né? Os ismaelitas, que vai formar aí o povo árabe, e de Jacó, que é o filho de sangue de Abraão com Sara, que vai gerar o povo de Israel, né? Os israelitas, que agora torna-se um povo hebreu, né? Mas, então, dessa situação, nós podemos tirar que a obediência ao Senhor é o que importa. Porque quando, na sua rebeldia, Agar resolve fugir, ela também manifesta aqui uma grande obediência ao Senhor. O anjo pediu para ela voltar, e ela voltou, tentando ser submissa a Sarai, embora as duas vivessem em conflito diário. Pior ainda, depois quando o menino nasceu. E realmente esse menino deu muito trabalho. Diante desta realidade da primeira leitura, queremos pedir a Deus também a obediência de São Pedro e São Paulo, apóstolos e principais líderes da igreja, e também lembrar que em todas as circunstâncias nós devemos dar graça ao Senhor. Felizes os que guardam os seus preceitos, praticam a sua justiça. Então, nesta vida de Agar, que nós acabamos de ver na primeira leitura, podemos tirar que em meio ao seu sofrimento, temos que valorizar e reconhecer que Agar obedeceu ao anjo e realmente voltou para sua senhora. Amém. Evangelho está em Mateus capítulo 7, de 21 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Essa parte do Evangelho que está em Mateus, né? Quando aqui em Mateus 7 ele está finalizando o Sermão da Montanha. Então ele começa lá com o Sermão da Montanha, né? E finaliza aqui no capítulo 7 dizendo essas palavras. Então nós temos que ver assim que muitas pessoas. Ontem o Senhor falou no Evangelho de ontem dos falsos profetas. Então muitas pessoas entram na igreja, estão na igreja, mas sem a consciência de evangelizar por Jesus Cristo. Alguns com interesses próprios. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a porta é estreita, Jesus já nos alertou. Muitos se perderão, poucos se salvarão. Então nós temos que estar atentos. Olha o que fala, naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que reunimos, fizemos parte do movimento da pastoral? Não foi em teu nome que oramos, expulsamos o demônio? Não foi em teu nome que fizemos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que constrói sua casa sobre rocha. Casa que não vai ser abalada por tempestade. Casa que não vai ser, que tem fundamento no conhecimento. É necessário conhecer,
a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, a história da nossa igreja, para então desenvolvermos a habilidade da fé. A fé, ela é uma decisão que passa pela mente, tem que ter raízes profundas. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos deram conta da casa, mas a casa não caiu, porque ela estava construída em rocha. É isso que Jesus está falando. A rocha aí é a fé. Muitas pessoas também não têm conhecimento, não têm letra, assim como o próprio Pedro. O Paulo ainda tinha um pouquinho de letra, um pouquinho de conhecimento, mas Pedro era um homem que mal sabia escrever, né? Mal sabia ler. Mas a fé veio do conhecimento, da proximidade de Jesus. Aceitar Jesus com a sua proposta. E essa aceitação de Pedro nos mostra também o que é construir na rocha. Na rocha. Aliás, Jesus falou sobre Pedro. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta fé, né, que posso construir a minha igreja, eu vou construir a minha igreja. Da mesma forma, Paulo, né, que também usa do seu conhecimento, usa dos seus estudos para então compreender e aceitar a profecia de Jesus na sua vida. Mas, por outro lado, existem aquelas pessoas que insistem e põem em prática como se fosse um homem sem juízo, que constrói sua casa sobre areia. Olha só, a fé é rasa, a fé não tem alicerce, a fé não tem profundidade nenhuma. Na primeira chuva, tempestade, nas primeiras perseguições, incompreensões, porque servir a Deus é ser perseguido, é ser incompreendido, vem o vento forte, sopra e dão conta da casa, e a casa cai em ruína completa, vem a onda, destrói tudo, castelo de areia. Então, quando nós entramos para o serviço do Senhor, estejamos conscientes de que seremos provados. É necessário que a nossa fé esteja enraizada em atitudes, em decisões que vão nos custar vida, vão nos custar tempo, vão nos custar muita vida mesmo. Então a pergunta é: onde está o meu coração? Aí está o seu tesouro. Vai ser assim, é dessa forma. Não adianta congregar, trabalhar, fazer práticas sociais dentro da igreja. O que importa mesmo é o seu coração. Seu coração está em Jesus Cristo. A sua prática de trabalho é para agradar o padre, é para agradar a direção, é para agradar as pessoas em torno? É uma convivência social ou é realmente uma manifestação do Espírito que já está em você? É um desejo seu de resgatar? Assim também na administração da nossa casa. Temos que ter raiz profunda, criar a nossa família sobre a rocha, fundamentada na rocha, e não construir um castelo de areia. As famílias que são assim, construídas como areia, vem a onda, leva, vem o modismo, leva, vem toda sorte de investida do inimigo, destrói a família. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu conhecimento. De fato, Jesus ensinava como quem tem autoridade. Olha só esse finalzinho. Ele, ao contrário, não ensinava como os mestres da lei. Então tem muita gente que fala bonitinho da palavra do Senhor, mas não pratica, não vive. É o que está agora finalizando aqui o Mateus, porque Jesus ensinava e encantava o povo, porque ele pregava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, Senhor Jesus, venhamos te pedir agora em toda a sua extensão de misericórdia, e é pelo nome de Jesus que pedimos a Deus agora um coração convertido, um coração que seja capaz de renunciar aos apelos desse mundo para construirmos a nossa vida em rocha firme, a nossa casa em rocha firme, para sermos sustento da nossa família, principalmente, para que possamos manifestar a todos, em todo momento, que cremos no Senhor Jesus, assim como Pedro, assim como Paulo. Amém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. Nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. A nossa maior missão
é congregar agora, convidar pessoas para serem profetas do Senhor. Pessoas que sejam capazes de ser construtores, de ajudar outras pessoas a construir em rocha firme sua fé. Como que eu vou fazer isso? Multiplicando essa pregação em suas redes sociais. Olha para trás e veja que são lindos, belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Chegar na nossa morte e olhar para trás e ver almas e almas que você acabou ajudando a se comprometer com o Senhor, a salvar-se, isso não tem preço não, tá? Por isso eu peço a Deus agora em nome de Jesus, que seja derramada uma grande bênção na sua vida, na vida da sua família. Multiplique esta pregação, porque tem um coração que precisa ouvir agora essa palavra. Amém.